qual que é realmente a origem da Arca da Aliança e onde que ela foi parar? Esse é um dos objetos mais interessantes que aparecem na Bíblia e ele gera também muito interesse fora do campo especificamente religioso. Muitos arqueólogos e historiadores já escreveram sobre ele e levantaram uma série de possibilidades de compreender esse artefato no seu contexto original, inclusive propondo paralelos com outros objetos de outras culturas e outras tradições. Então nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nessas contribuições históricas e arqueológicas sobre a Arca da Aliança e vamos ver também as principais ideias sobre o paradeiro dela, né? O que aconteceu no final das contas com esse objeto. Só que antes a gente precisa recapitular o básico, né? O que a Bíblia diz sobre a Arca da Aliança. Então, a descrição mais detalhada desse objeto aparece no livro de Êxodo. Lá, a arca é descrita como uma caixa de 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de altura e 1,5 côvado de profundidade. Isso dá mais ou menos 1,2 metro de comprimento por 75 centímetros de altura e 75 centímetros de profundidade, o que equivale mais ou menos a 6 gaveteiros desse aí em 2 filas, né? Só para dar uma ideia mais com objetos cotidianos. E ainda segundo o livro de Êxodo, a maior parte dessa caixa era feita de madeira de acácia folheada a ouro por dentro e por fora, e a tampa da arca, né, chamada de propiciatório, era de ouro maciço, com 2 seres, inclusive, alados em cima dela, que também são descritos como sendo de ouro puro, e um estaria voltado para o outro. Por enquanto, eu estou mostrando representações mais convencionais da arca, né, e desses seres alados, mas daqui a pouco a gente vai analisar melhor o que realmente eles eram e como que eles eram a partir das contribuições da arqueologia. Mas voltando para a descrição da arca, o texto diz que ela tinha 4 argolas de ouro nos cantos e por meio dessas argolas eram passadas 2 varas de madeira de acácia, também revestidas de ouro, que serviam para transportar esse objeto. E sobre o conteúdo da arca, né, o que tinha dentro dela, tem um texto na Bíblia que diz que a única coisa que tinha dentro dela eram as tábuas recebidas por Moisés no Monte Sinai, as tábuas, né, dos 10 mandamentos, mas tem outros textos que dizem que um vaso com maná, né, que era um alimento que teria caído ali durante o êxodo, caído do céu para alimentar os israelitas durante a ida do Egito para Canaã, e também a vara de Arão, que teria florescido milagrosamente, que esses objetos tinham sido colocados juntos à arca, né? Não fala dentro da arca, mas próximos à arca. Só que o autor do livro de Hebreus, no Novo Testamento, fala desses objetos como tendo sido colocados dentro da arca. Então, dependendo de quem você for seguir aí, ou dentro dela só tem as tábuas da aliança, ou tem esses outros 2 objetos também. Mas seja como for, o fato é que o principal objeto associado a ela realmente eram essas tábuas do Sinai, que registravam os termos da aliança, de fato, entre os israelitas e o seu Deus. E por isso ela é chamada de Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho, justamente por conter as tábuas que são o testemunho dessa aliança. Mas beleza, né? E qual que era a finalidade principal da arca? O que diz lá no livro do Êxodo é que ela representaria a presença de Deus e que Moisés e os outros líderes de Israel depois dele se comunicariam com Deus preferencialmente por meio dela. O texto diz o seguinte: ali virei a ti, Moisés, e de cima do propiciatório, né, que é a tampa da arca, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os israelitas. E de fato, alguns textos na Bíblia se referem a Deus como entronizado ou assentado entre os querubins. E a gente vai voltar a essa expressão em breve, porque ela diz muito no contexto do Antigo Oriente, mas antes vale a pena repassar aqui, contar algumas das principais histórias que aparecem na Bíblia sobre a Arca da Aliança. E um dos primeiros eventos narrados nesse sentido, né, de histórias mais extraordinárias envolvendo a Arca, acontece quando os israelitas estão prestes a entrar na chamada Terra Prometida. Depois de 40 anos no deserto, o povo finalmente chega às margens do Rio Jordão e Deus ordena que a arca seja carregada na direção do rio. E segundo o texto, quando os pés dos sacerdotes que estavam carregando a arca tocam a margem do rio, ele para de correr, o rio para de correr e fica milagrosamente represado, de forma que todo o povo consegue atravessar o Jordão em terra seca. E depois dessa travessia milagrosa do Jordão, os israelitas seguem para a cidade de Jericó, e lá a arca tem um papel central também, né? O texto diz que quando os israelitas estavam prestes a atacar essa cidade, Deus deu uma instrução ali para o povo dar 7 voltas em torno dos muros da cidade, carregando a arca e tocando trombetas. E o resultado disso, ainda segundo o texto, foi que os muros da cidade caíram milagrosamente e a cidade toda foi dedicada a Deus como anátema, né, como herem, que era uma prática religiosa / militar comum no Antigo Oriente, que consistia basicamente em exterminar por completo o povo vencido, incluindo homens e mulheres, idosos e crianças, e até os animais domésticos. E outra história bem interessante, também intrigante, que envolve a Arca da Aliança é o episódio da estátua do Templo de Dagon. Essa é uma passagem, inclusive, que a gente analisa lá no curso Deus entre Deuses, na aula específica sobre Dagon. Essa história começa com os israelitas levando a arca para o campo de batalha para aumentar a chance deles vencerem os filisteus,
só que eles perdem esse combate e a arca é levada como espólio de guerra pelos vencedores e colocada num templo do deus Dagon, na cidade filisteia de Asdod, provavelmente como um testemunho ali da vitória do deus dos filisteus sobre o deus dos israelitas. Só que o que acontece na sequência da história é que no dia seguinte os sacerdotes filisteus encontram a estátua de Dagon caída diante da arca. Então eles levantam a estátua e colocam ela de volta no lugar, só que no outro dia isso acontece de novo, e dessa vez a imagem de Dagon aparece não só derrubada, mas também mutilada. O texto diz o seguinte: eis que Dagon estava caído para frente por terra diante da arca de Yahvé, a cabeça de Dagon e as duas mãos cortadas jaziam à entrada. E além desses sinais da ação do Deus de Israel ali no templo filisteu, o texto também diz que uma série de doenças tinham começado a surgir na cidade para onde a Arca da Aliança tinha sido levada, e os habitantes de lá decidiram, por causa disso, se livrar desse objeto, entendendo que ele era a causa desses vários males. E aí a arca foi levada para outra cidade filisteia e depois para outra, mas os problemas continuavam acontecendo em todas elas. E então, finalmente, os caras decidiram devolver a arca para os israelitas para ver se fazendo isso eles conseguiam se livrar dessas pragas de uma vez por todas. E aí, de fato, a arca volta para Israel, mas não sem antes participar de outros eventos ali que levam à morte de algumas pessoas pelo caminho que tinham tentado olhar dentro da arca sem permissão. E mais tarde vai ter outra história também bem impactante, em que ela acaba envolvida na morte de um israelita que era responsável justamente por conduzir a arca, que era um homem chamado Uzá. Segundo o texto, esse homem era uma das pessoas que estavam conduzindo ali a arca num carro de bois no tempo do rei Davi, e numa certa ocasião ele viu que a arca ia tombar, os bois estavam se inclinando, eles estavam passando por um terreno mais complicado, e ele viu que a arca ia tombar do carro e escorou o objeto com a mão. E ali mesmo, diz o texto, Deus o feriu por essa loucura e ele morreu. E diante disso, o próprio rei Davi teria ficado com tanto medo que ele preferiu deixar a arca na casa de outra pessoa em vez de levar a arca com ele para Jerusalém. Só depois que ele teve notícia de que a casa onde ele tinha deixado a arca não só tinha sobrevivido, as pessoas da casa não só tinham sobrevivido, mas tinham sido abençoadas pela presença da arca, é que ele manda buscar a arca e levar para Jerusalém. Então, assim, todas essas histórias pintam a arca como um objeto absolutamente poderoso, e por isso mesmo terrível, que é como o sagrado era geralmente pensado nesse contexto do Antigo Oriente, como algo tremendo e fascinante, para usar um termo aí do estudo de religiões, que é aquilo que ao mesmo tempo atrai, mas também faz tremer. E falando nesse contexto religioso mais amplo do Antigo Oriente, vale a pena considerar agora o seguinte: será que essas histórias sobre a arca são totalmente excepcionais na história antiga, ou dá para traçar paralelos com outras histórias e outros objetos que a gente conhece de outros povos e tradições ali da região? E a resposta, claro, como eu já antecipei lá na introdução, é que sim, dá para traçar paralelos, alguns não tão diretos, mas pelo menos um bem direto. Então vamos começar pelos menos diretos. Um primeiro objeto que já foi comparado à arca bíblica é a Utfa, que é uma estrutura que tribos beduínas ali da região do Sudão, Egito e Arábia costumavam levar para a batalha e que representava a presença do divino entre eles. A Utfa era transportada geralmente em cavalos ou camelos e não era exatamente uma caixa, era mais uma sela estilizada. Ela não tinha tampa, por exemplo, nem era carregada com varas, então tem só essa semelhança com a arca na relação de representar o sagrado e de ser levado para a guerra. Os paralelos não vão muito além desses. E além disso, a gente também não tem nenhuma evidência histórica ou arqueológica do uso desse objeto entre os beduínos antes do período islâmico. Na verdade, a Utfa parece ter origem no Egito por volta do século XIII aproximadamente, então é algo bem posterior ao contexto da arca. Agora, tem um segundo objeto que já foi comparado com a arca, que é bem mais próximo cronologicamente dela, que é um palanquim, um tipo de liteira que aparece nos relevos assírios. Tem um painel, por exemplo, dos tempos do rei Tiglat-Pileser III, do 8º século a.C., que representa alguns deuses sendo levados dos seus templos. E alguns desses deuses aparecem sentados em tronos, sendo carregados numa estrutura aparentemente de madeira. Então, comparando com a arca bíblica, esses objetos também parecem ser formas móveis de representar a presença divina, só que aqui também não tem, por exemplo, nenhuma caixa, não tem nada parecido com querubins, e não dá para dizer se são objetos de ouro, por exemplo, o que também não significaria lá muita coisa. E também não tem nenhuma evidência de que esses palanquins eram levados para a batalha. Então a gente já pode pular para um terceiro tipo de objeto, que esse sim tem uma conexão bem evidente com a arca, ainda que seja num aspecto um pouco mais pontual. E eu estou falando aqui dos tronos com querubins, que eram amplamente utilizados, e são amplamente encontrados arqueologicamente no Antigo Oriente, desde o Egito até a Mesopotâmia, passando pela Síria e, claro, pela região dos antigos reinos de Israel e Judá. Lembrando, na Bíblia é dito que na parte superior da arca tinha 2 querubins voltados um para o outro,
com as asas estendidas. Só que a questão é a seguinte, né? O que exatamente é um querubim? Né? Como imaginar um querubim? Por sorte, a gente tem material para comparar ali na arqueologia, né? Porque a palavra em hebraico para essas figuras é querub no singular e querubim no plural, e ela corresponde a um termo do acádio, que é uma língua mesopotâmica, que é caribo. E esses caribos eram geralmente representados no Antigo Oriente como criaturas híbridas aladas, né? Como lá no exemplo da Arca da Aliança, tem a questão das asas, e muitas vezes elas têm o corpo também híbrido, né, misturando ali partes de touro ou de leão com um rosto humano. Na Mesopotâmia, especificamente, eles aparecem muito na entrada de templos e de palácios, e também na estrutura de tronos. E é nesse ponto que a gente volta para aquela questão do Deus de Israel ser descrito como assentado ou entronizado entre querubins, porque a ideia evocada nesse texto é basicamente isso aí que vocês estão vendo na tela, né? Isso aí que está aparecendo é o sarcófago de Ahirã de Biblos, que foi um rei fenício da virada do século XIII para o século XII a.C., e nele o rei é representado entronizado entre caribos, né, entre querubins. Os querubins aí formam a base do trono sobre o qual ele está assentado, que não é algo muito diferente também do que a gente encontra no caso do trono de Tutancâmon, né, que é um século anterior, em que a gente tem ali serpentes aladas combinadas com leões para formar a base e os lados do trono. Esse entalhe de marfim encontrado em Meguido, no atual Israel, e esse trono encontrado no Líbano, do 7º século a.C., também são exemplos desse tema muito comum no Antigo Oriente. Então, assim, não tem a menor dúvida de que esses objetos têm alguma relação contextual com a ideia do Deus de Israel entronizado entre querubins, só que tem um pequeno detalhe que impede uma identificação completa, né, perfeita, da tampa da Arca da Aliança como sendo exatamente um trono desse tipo. É que na descrição do livro de Êxodo, os querubins não são descritos como estando um de lado para o outro, mas sim como estando um voltado para o outro, o que dificulta a identificação exata da tampa da Arca da Aliança com os tronos nos moldes que eu mostrei. A não ser que a gente pense num querubim olhando com o rosto de lado assim um para o outro, não sei. Agora, se por um lado esse detalhe é um ponto de afastamento da arca em relação a esse terceiro objeto de comparação, né, que é o trono com querubins, esse mesmo detalhe, por outro lado, pode ser um dos vários pontos de aproximação da arca com um quarto objeto de comparação, que é, sem dúvida, esse sim, o mais parecido disparado com o artefato descrito na Bíblia. E esse quarto objeto não é exatamente uma arca, mas sim uma barca, né? É a barca sagrada egípcia. Nesse capítulo do livro O Êxodo de Israel em Perspectiva Transdisciplinar, né, o professor Scott Nogel, da Universidade de Washington, faz uma comparação bem detalhada da arca israelita com a barca egípcia. E os paralelos são realmente bem interessantes. Né? Para começar, o que eram essas barcas? Basicamente, elas eram objetos rituais usados em vários contextos religiosos egípcios, e apesar delas terem essa forma de barca, elas raramente eram colocadas na água. A gente até tem registros de situações em que elas cruzam o rio Nilo, mas nessas situações elas iam por cima, né, carregadas, levadas por outras barcas maiores, de uso prático mesmo. Então essa forma da barca sagrada é muito mais simbólica do que funcional. Quando essas barcas eram transportadas em terra seca, que era a maior parte dos casos, elas eram arrastadas numa espécie de trenó, ou colocadas numa carroça, ou carregadas por sacerdotes a pé, que usavam varas para sustentar o objeto. Em relação à função principal dessa barca, né, ela servia principalmente para transportar um deus, na forma de uma estátua, ou transportar uma múmia, que geralmente era de alguém também tratado como um deus. Então não tem tanta diferença assim entre uma coisa e outra. E nos casos em que a barca transportava uma imagem representante da presença divina, essa imagem geralmente ficava dentro de uma grande caixa de madeira revestida de ouro. Em alguns relevos que essas barcas aparecem representadas, dá para ver duas figuras, inclusive, uma voltada para a outra simetricamente, como que cuidando ali ou protegendo a caixa. E em alguns casos essas figuras são totalmente humanoides, né, com forma humana, e em outros casos são seres alados com as asas estendidas na direção da figura divina. Nesse caso que está aparecendo aí na tela, né, a gente tem dois seres com um disco solar sobre a cabeça, estendendo as asas na direção de uma imagem do deus Amon, que está assentado e enfaixado como se fosse uma múmia com a coroa Atef na cabeça, e na parte de baixo da imagem a gente vê os sacerdotes, né, chamado de os puros no Egito, que levam a arca a pé usando varas, numa espécie de procissão. E segundo fontes escritas da época, essas procissões eram feitas geralmente com música e com muita dança, o que lembra um episódio em que Davi transporta a arca num clima parecido ali numa história que aparece na Bíblia. E também vale dizer que ao longo do percurso, a barca sagrada era consultada de forma oracular, né, e respondia perguntas de sim ou não, inclinando ou para frente ou para trás. Ou seja, por meio dela,
o Deus se manifestava. Outro detalhe interessante é que em alguns casos há registros de pessoas levando estandartes, tipo bandeiras, junto da barca, durante a procissão, cada uma dessas bandeiras representando um nomos, que era como se chamava, ou pelo menos os gregos chamavam, as províncias egípcias. Então isso é algo parecido com o que a gente encontra na Bíblia também, que a gente tem as 12 tribos de Israel levando bandeiras na sua marcha, ou procissão em direção a Canaã, junto da arca. E sobre a questão das tábuas dentro da arca, do testemunho da aliança. Tem algum paralelo egípcio para isso também? Então, aqui a coisa já fica um pouco mais indireta, mas é possível sim pensar em alguns paralelos. Apesar de não ter nenhum registro de textos sendo colocados dentro das barcas sagradas, a gente tem registros de textos, inclusive testemunhos de alianças, sendo colocados aos pés de imagens divinas no Egito. Uma carta de Ramsés II para um rei hitita, por exemplo, diz o seguinte: o escrito da aliança que eu fiz com o grande rei e que o rei de Hati, o rei hitita, fez comigo, está sob os pés do deus Ra. Os grandes deuses são testemunhas disso. Se a gente pensar na tampa da Arca da Aliança como se fosse um trono divino, com Deus assentado entre os querubins, faria sentido pensar na parte de baixo da arca, a caixa propriamente, como sendo uma espécie de escabelo dos pés da divindade, que é essa estrutura que está ali debaixo do trono, ou na parte baixa do trono, onde os deuses apoiam, ou os reis humanos apoiam o pé quando estão entronizados. Se a gente for por essa linha, daria para pensar no testemunho da aliança, nas tábuas do Sinai, como estando depositados aos pés de Deus, de uma forma não muito diferente do simbolismo encontrado no Egito. Mas aqui o paralelo não é tão direto assim, porque até onde eu sei, essa parte da caixa, o baú em si, não é chamado de escabelo dos pés de Deus em nenhum ponto que eu me lembre. E por último, tem mais um ponto ainda possível de contato aí entre a arca e a barca, que é que em hebraico o termo usado para arca na Bíblia é aron, que pode significar baú ou cofre, mas também pode significar caixão, no sentido funerário mesmo. E esse, inclusive, é o sentido mais frequente dessa palavra, não só no hebraico antigo, mas também em outras línguas semíticas da região, como o fenício e o acádio. No livro de Gênesis, o patriarca Jacó e o seu filho José, que está bem associado ao contexto egípcio, eles são embalsamados por especialistas nesse ofício e são colocados num aron, num caixão, para serem sepultados numa cena que parece remeter, inclusive, a elementos ali da cultura funerária egípcia. E como a barca sagrada era em muitos casos um caixão também, utilizado para transportar múmias, corpos embalsamados, ou deuses representados como múmias também, enfaixados, então a gente poderia ter aí mais uma pista da conexão da Arca da Aliança com o contexto cultural do Egito Antigo. O título do capítulo que eu citei, inclusive, que analisa detalhadamente esses pontos, é A Origem Egípcia da Arca da Aliança. E o autor argumenta que esses temas egípcios todos que ele apresenta ali no artigo provavelmente foram apropriados para a idealização da arca no final da Era do Bronze, quando o Egito tinha uma presença muito significativa ali no Levante e influenciava não só a política da região, mas também a cultura, principalmente das elites políticas e religiosas, que dá mais ou menos na mesma. Então essa é uma hipótese, pelo menos, sobre a origem da arca. Agora falta falar sobre o fim da arca. A gente falou sobre a origem dela, mas qual que é o paradeiro desse objeto? Então, essa também é uma questão bastante incerta, mas existem algumas ideias interessantes que circulam sobre isso desde a antiguidade. Se a gente for nos textos bíblicos, o que a gente vai encontrar é a arca sendo colocada no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, nos tempos de Salomão, por volta de 950 a.C., e lá ela teria ficado até pelo menos a destruição do templo pelos babilônicos, em 587 aproximadamente antes de Cristo. Quando o segundo templo, construído depois do exílio babilônico, é descrito na Bíblia, a arca já não é mencionada mais entre os objetos cultuais. Se ela tivesse sido preservada, provavelmente ela apareceria nos textos sobre a consagração do novo templo e sobre o reestabelecimento do culto, a não ser que ela tivesse sido preservada, mas alguém tivesse levado ela para longe, que é uma ideia que a gente encontra em um texto que está na Bíblia, pelo menos nas Bíblias católicas e ortodoxas, está entre os chamados deuterocanônicos ou apócrifos, que é o segundo livro de Macabeus. Lá aparece a tradição de que o profeta Jeremias teria sido avisado por Deus sobre a queda do templo e teria levado a arca para uma gruta e fechado essa gruta. E de lá a arca só sairia num futuro profetizado ali por ele. Eu vou deixar o texto aí na tela para quem quiser ler na íntegra, é só dar um pause. Então beleza, essa é a primeira tradição. Agora tem outra também, que também é bastante antiga, que é encontrada num livro chamado Quarto Esdras, que diz que a Arca da Aliança teria sido levada como espólio de guerra pelo exército babilônico, junto com o resto dos tesouros
do templo. E daí sabe-se lá o que teria acontecido com ela, né? Sei lá, pode ter sido derretida para fazer moedas ou qualquer outra coisa. E essa tradição segue de forma muito mais natural, mais linear, a descrição que na própria Bíblia aparece do saque de Jerusalém, que quando se diz lá que todo o ouro, prata e bronze do templo e do palácio real teriam sido levados pelos babilônicos. Então isso incluiria, provavelmente, a arca. E tem uma terceira tradição também que aparece no Talmud, né, que é uma coleção de textos judaicos rabínicos dos primeiros séculos depois de Cristo, que diz que a Arca da Aliança teria sido escondida pelo rei Josias antes do exílio babilônico, e talvez essa arca estaria lá até hoje no monte do templo, né, só que soterrada. E finalmente tem mais uma tradição ainda, essa é a última que eu vou comentar aqui, e que é a mais famosa de todas. Eu já até falei brevemente sobre ela no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre a Bíblia etíope, e essa tradição é justamente que a arca teria sido levada para a Etiópia. Segundo essa versão, que aparece num texto etíope chamado Quebra-Nagast, a Glória dos Reis, a rainha de Sabá, que era uma das primeiras governantes do reino africano de Aksum, teria viajado até Jerusalém para aprender com a sabedoria do rei Salomão, e ela teria voltado de lá grávida e dado à luz um menino chamado Menelik, que mais tarde, né, quando ele estava mais velho, ele subiu até Israel para conhecer o pai dele, e na volta para a Etiópia, o Salomão mandou junto com ele um grupo de nobres israelitas para acompanhar ele de volta nessa viagem, e esses nobres israelitas teriam levado a Arca da Aliança escondida do Templo de Jerusalém para a Etiópia, tudo isso com autorização e proteção divina. E o que teria ficado lá depois no Templo de Jerusalém seria, na verdade, uma réplica. Essa já é uma tradição bem mais tardia, né, talvez do século XIV depois de Cristo, mais ou menos, mas os fiéis da Igreja Ortodoxa Etíope acreditam que essa tradição remonta aos tempos de Salomão, né, quase 1000 anos antes de Cristo. E até hoje existe na Etiópia uma capela onde dizem estar guardada ali, protegida, a autêntica Arca da Aliança. Então, concluindo, né, qual que é a história verdadeira? Bom, infelizmente não dá para ter certeza absoluta e nem nada perto disso, né? A verdade é que não existe nenhum registro arqueológico direto da arca e nem nenhuma menção a ela na antiguidade que seja independente da Bíblia. E os próprios manuscritos bíblicos mesmo mais antigos que a gente tem não são muito anteriores a 200 a.C., mais ou menos. Então são muito posteriores ao próprio sumiço da arca, né? Então, por causa disso, alguns poderiam até defender que esse objeto talvez nunca tenha sequer existido, né? Que seja uma ficção absoluta. Ou talvez alguns poderiam defender também que ele existiu como um objeto de culto ali utilizado no Templo de Jerusalém, com aquelas características típicas do Antigo Oriente, que casa bem com o contexto, mas que não seria um objeto com nenhum poder sobrenatural. Ou talvez alguém poderia defender também que ele existiu, que realmente tinha um aspecto divino e tenha sido milagrosamente protegido por Deus em algum lugar até hoje. Enfim, não é uma questão que dá para fechar exclusivamente, completamente, com base nas evidências históricas e arqueológicas que a gente tem. O que você, por exemplo, acha dessa história da arca, né? Qual que é a sua posição sobre a arca? Comenta aí embaixo e aproveita também para assistir o vídeo sobre a Bíblia etíope e a tradição salomônica que eu mencionei agora há pouco, né? Vai estar em algum canto da tela. Como sempre, eu vou deixar na descrição uma bibliografia para quem quiser se aprofundar no assunto. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!